2 Samuel capítulo 21. Eu quero te dizer hoje que você não tem que tomar nenhuma decisão se você estiver cansado. Porque às vezes nós não damos tanta importância para o cansaço, mas ele pode acabar levando você a tomar uma decisão errada. O cansaço físico, você deita, tira um dia, às vezes você vai para o campo, vai para a praia, vai para um lugar diferente, fica 1, 2 dias, você já descansa. Você deita, uma boa noite de sono, você descansa, o físico. Mas e o cansaço espiritual? Esse é o que eu tenho que cuidar, porque ele é completamente diferente do físico. O físico eu paro, eu descanso, eu melhoro. E é isso que eu quero mostrar para você. Não tome nenhuma decisão na sua vida se você estiver cansado. Por quê, pastor? Porque o cansaço vai passar, a sua decisão vai permanecer. E às vezes a gente está enfrentando lutas, problemas, adversidades, batalhas, passando por uma fase de desgaste, onde tem vindo uma luta atrás da outra. Qual é a consequência disso? A consequência disso é espiritualmente você ficar mais cansado. Quando o espírito cansa, também vai afetar o corpo. Você ficar espiritualmente cansado. E quando eu estou espiritualmente cansado, eu sou fácil de ser atingido pelo inimigo. E esse é o trabalho dele, cansar você. Não esqueça o que eu vou te dizer. O diabo nunca vai te vencer. Ele vai te convencer a desistir. O diabo nunca vai vencer você. Ele me convence a desistir. Ele vai me cansando, até que a pessoa toma a decisão e desiste. Vai cansando do emprego, até que a pessoa decide e pede demissão. Vai cansando do casamento, e vai vindo uma luta atrás da outra, até que a pessoa toma uma decisão e faz o quê? Se separa. Só que o que acontece? O cansaço vai passar. E daí depois vem o arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Então, se você está cansado, não tome nenhuma decisão cansado. Eu vou te ensinar hoje como recuperar a sua força, como se revigorar. E eu vou te mostrar por que você ficou cansado desse jeito. Por que você está cansado assim? Vamos começar falando do Davi quando ele estava cansado na batalha. 2 Samuel capítulo 21. Todos encontraram? Então leia com o pastor o versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Então eles já estavam numa sucessão de batalhas, onde os filisteus lutavam contra o povo de Deus, e eles tiveram mais uma. E nessa, desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, ou seja, a guerra se estendeu, a batalha foi grande. Sabe aquela luta que você passa, que parece que ela não tem fim, parece, meu Deus, quando que esse problema vai acabar? E diz assim, ó, e eles pelejaram contra os filisteus, que Davi fez o que, pessoal? Se cansou. E esse é o trabalho do diabo, fazer você cansar. Esse é o trabalho do adversário. O adversário quer cansar você. Por quê? Porque cansado, ele consegue tocar em você, ele consegue te atingir, ele consegue te convencer a tomar uma decisão. E o inimigo, eles começaram a lutar, e a guerra se estendeu tanto, a batalha foi tão grande, ela não parava, não terminava, que o Davi fez o quê? Cansou. E olha o que diz o texto sagrado, que é o versículo de número 16. E Isbi-Benob, se você quiser ter um filho, já tem uma sugestão de nome aí, tá? Isbi-Benob, diz a Bíblia, continua comigo, que era dos filhos dos gigantes, e o peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. Ele intentou ferir a quem, pessoal? Irmão, cansado você vai ser ferido. Quando você está cansado, qualquer coisa fere você, qualquer coisa te incomoda, qualquer coisa machuca o seu coração. Quando você está cansado, qualquer coisa te entristece, qualquer coisa te chateia, te incomoda, tudo te dá vontade de desistir. Quando nós estamos o quê? Cansados. Quando você está cansado. E a batalha foi tão grande, ela foi tão extensa, e o inimigo planejou para isso, que o Davi começou a ficar cansado. Por que o gigante ia atingir o Davi? Porque o Davi estava cansado. O diabo só consegue tocar em você quando você está cansado. Ele só consegue te convencer a desistir, a parar, a desanimar, a largar tudo quando você está
cansado. O primeiro trabalho dele é fazer você cansar, fazer com que a batalha seja longa, a luta seja longa. Então a batalha se estendeu e o Davi ficou cansado. Você nunca lê na Bíblia que o Davi em alguma batalha foi atingido, foi ferido. Nenhum texto você vai achar o Davi sendo atingido na batalha. Mas por que o gigante ia ferir o Davi? Porque o Davi estava... Tome muito cuidado com o seu cansaço. O Davi estava cansado. Ainda bem que ele tinha um escudeiro fiel, um servo fiel. Aí diz aqui o 17, o obreiro fiel. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu. E fez o que com o filisteu? E o matou. Então ele matou o gigante pelo rei. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de quem, pessoal? De Israel. Ou seja, eles não enxergavam o Davi apenas como rei, mas eles enxergavam o Davi como aquele que trazia a luz de Deus para o povo de Israel. E eles acreditavam que se o rei morresse, ou seja, a comunhão deles com Deus seria cortada, o benefício de Deus para com a nação não existiria mais. Então eles tinham uma preocupação muito importante com Davi, porque eles entendiam quem o Davi era e a comunhão que ele tinha com Deus. Mas o que é importante aqui? Que o inimigo só ia tocar no Davi porque o Davi estava cansado. Você está cansado? Não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha agora. Você não está bem para decidir, para escolher. Agora vamos comigo em 2 Samuel, mesmo livro, só vai para o capítulo 11. E olha o que homens cansados fizeram. O que aconteceu com alguns homens de Deus quando eles estavam cansados? Então esse é o trabalho do inimigo, cansar você. Fazer com que a batalha se estenda, a luta se estenda, o problema familiar seja extenso, o problema conjugal não cesse, o problema no trabalho, na saúde. Fazer com que você fique lutando por muito tempo. E lutar por muito tempo nos faz ficar como? Cansados. Se você não souber buscar força, você fica cansado. Por isso que o gigante ia conseguir tocar no Davi, porque ele estava cansado. Quando você está cansado, qualquer coisinha que te falam, te magoa. Quando você está cansado, qualquer coisa que te fazem, te entristece. Quando você está cansado, qualquer atitude magoa, suja e entristece o coração. Porque nós estamos cansados. Quando você está cansado, qualquer coisa incomoda você. Qualquer coisa chateia, fere. O diabo só consegue nos tocar se estivermos como? Cansados. Agora vamos lá. 2 Samuel capítulo 11, leia o que diz o texto sagrado no versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então ele estava cansado. Ele não foi para a batalha, ele ficou no palácio. E diz o 2, traz mais detalhes para nós. E aconteceu a hora da tarde, que Davi fez o quê? Se levantou do seu leito. Você viu que hora que o Davi levantou da cama? Que hora que ele levantou? De tarde. Ainda bem que aqui nessa igreja ninguém dorme até o meio-dia. Amém? Glória a Deus. Que hora que o Davi levantou? De tarde. Ainda bem que aqui ninguém dorme até o meio-dia, graças a Deus. Todo mundo aqui é de acordar cedo. Amém? Então, por que o Davi acordou tarde? Por que ele não levantou da cama? Porque ele estava o quê? Cansado. Davi estava cansado. E olha o que a Bíblia vai dizer que acontece aqui. Presta atenção que um homem cansado fez. Ele se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E ele viu do terraço uma mulher que se estava lavando ou tomando banho, né? E era esta mulher muito formosa onde? À vista. Aí você já sabe o que aconteceu. O nome dessa mulher é Betseba. Ela estava tomando banho. Bom, tomando banho ela estava provavelmente sem roupa. E ela era uma mulher bonita. Despertou a cobiça do rei. O rei chamou a mulher e ele adulterou com ela. E ela adulterou com ele, porque ela era casada, ele também. Houve um ato de adultério. Ou seja, o Davi cansado caiu no pecado. Quando Davi estava bem com Deus, você vê ele cair no pecado? Ele caiu porque ele estava cansado. Você tem que cuidar com o cansaço. É só quando você está cansado que o diabo consegue tocar em você.
que ele consegue te levar a tomar uma decisão que às vezes não é a vontade de Deus. Mas por quê? Porque você está cansado. O Davi caiu no pecado com aquela mulher. Não, mas a culpada é a mulher. Não, quando tem um erro, o culpado é os dois, porque o que um não quer, os dois não fazem. Não adianta botar a culpa nesse ou naquele, os dois estão errados. Primeiro, o rei está errado de ter tomado essa atitude. Segundo, ela está errada, porque como mulher, ela tinha que se dar o respeito, o lugar que ela frequenta, as pessoas com quem ela anda, a roupa que ela usa. Como mulher, a pessoa tem que se dar ao respeito. Os dois erraram. Agora, mas por que isso aconteceu? Qual é o detalhe? O detalhe é que o Davi estava cansado. Cuidado com o cansaço. Cuidado com o que está acontecendo com você. Vamos lá, Mateus 26, Novo Testamento agora. Mateus capítulo de número 26, vamos todos juntos, lá no Novo Testamento, primeiro livro, eu esperava você encontrar. Todos acharam? Mateus capítulo 26, quem achou diga glória a Deus. Versículo 40, todo mundo junto com o pastor. Mateus 26, 40, leia comigo. E voltando para os seus discípulos, o que diz a Bíblia Sagrada? Achou-os adormecidos. Todos acharam? Mateus 26, versículo 40. Tem alguém que precise de ajuda? Vamos ler? Então, e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, o que ele disse para o Pedro? Então, nenhuma hora pudeste vigiar com quem? Comigo. Agora, por que o Pedro estava dormindo? Porque ele estava cansado. Irmão, o Davi cansado pecou. O Pedro cansado não conseguiu orar, não conseguiu buscar quem? A Deus. Cuidado com o cansaço. O inimigo só toca em você quando você está cansado. O Pedro cansado não conseguiu orar. Não conseguiu ficar uma hora falando com Deus. Você viu o que Jesus pediu para você? Que o bom é que todos os dias você ore pelo menos uma hora. Que você tenha uma hora com quem? Com Deus. Uma hora com Deus. E o Pedro não conseguiu orar, porque o Pedro estava cansado. Você vê que cansado a gente peca, cansado você faz coisa errada, cansado você deixa de buscar Deus. É muito importante buscar Deus. Vamos ver o que outro homem cansado fez. 1 Reis 19. E às vezes você não está conseguindo buscar como você deveria buscar Deus. Não está conseguindo se aproximar como você deveria se aproximar. 1 Reis 19. Vamos juntos comigo, vamos juntos ali. 1 Reis 19. É lá no Antigo Testamento. Se precisar de ajuda, os obreiros estão passando e eles auxiliam você a encontrar. 1 Reis 19. Todos acharam? Então vamos ler com o pastor o versículo 1. Você lembra do profeta chamado Elias? O Elias foi o homem que estava na presença de Deus, ele falou. E ele mandou não chover. Não choveu. Ele alimentou uma viúva. Mandou descer fogo do céu sobre o sacrifício, queimou o sacrifício. Lutou contra 450 profetas de Baal, matou todos. Depois ele ora e manda chover. E o que acontece? Desce chuva do céu. Então olha quantas experiências com Deus ele teve. Mas também você tem que entender que ele começou a passar por uma batalha atrás da outra. Mas ele teve muitas experiências com Deus. Agora segue comigo versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Quando a gente está cansado, a gente vai se isolando de todo mundo, se afastando de tudo. Aí diz o 4, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro,
Agora pega uma caneta e sublinha isso aí. Olha o que esse homem de Deus pediu. E pediu em seu ânimo. O que ele pediu? Irmão, um homem que fez fogo descer do céu, fez chover, parar de chover, matou 450 profetas, um homem que viveu milagres, que viu Deus prosperar, multiplicar farinha, azeite, um homem que teve experiências tremendas com Deus, ele deita debaixo de uma árvore, e o que ele diz para Deus? Me leva, eu quero morrer, não aguento mais, eu não quero mais viver. O que ele estava? Cansado. Ele estava cansado. Ele está pedindo para morrer. Pastor, batendo uma depressão. E olha o que diz: e ele pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus. Ele diz: chega, Deus, cansei, cansado de ser profeta, cansado de tudo. Aí ele vai dizendo: só eu te sirvo. Deus dá o alimento, o pão e a água. Ele caminha mais uns dias, mas ele se esconde numa caverna, porque ele está cansado. E quando Deus aparece na caverna, Deus fala: Elias, o que tu faz aqui, Elias? Ou seja, esse não é o teu lugar, eu não te chamei para você se esconder. E ele está lá dentro de uma caverna. E ele começa de novo: se abasta, se eu não quero mais, estou cansado. Irmão, cuidado com as decisões que você toma cansado. Um homem que foi usado por Deus, que tinha unção, que teve muitas experiências com Deus, que viu Deus fazer coisas sobrenaturais, desistiu do ministério, porque ele estava cansado. E Deus respeita a sua decisão. Não importa se você está tomando ela pelo cansaço ou não. Aí diz, continua comigo, olha o que Deus falou para ele no 15. E o Senhor lhe disse: vai, e olha o que Deus falou: volta pelo teu caminho. Porque não foi Deus que mandou ele para o deserto, foi ele que caminhou para o deserto, porque ele estava cansado. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele estava cansado. E Deus disse: então vou botar alguém em teu lugar. E ele ungiu Eliseu. Quem foi o Eliseu? O homem que recebeu a unção dobrada, que fez 2 vezes mais milagres que o Elias, e que depois de morto, quando jogaram um corpo na cova dele, quando aquele defunto tocou nos ossos do profeta Eliseu morto, o homem ressuscitou. Ele fez mais milagres que o Elias. Mas o Elias tomou uma decisão quando ele estava o quê? Cansado. Cuidado com o cansaço. O diabo só consegue te vencer quando ele te cansa. Ele só consegue tocar em você quando você está cansado. Vamos comigo no Salmo 91. Todo mundo junto. Salmos 91. Todos acharam? Vamos ler com o pastor? Salmo 91. Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler o versículo 1? Todo mundo junto, pega uma caneta e presta atenção que você vai ler comigo agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que diz a Bíblia? A sombra do Onipotente fará o quê? Irmão, sabe o que você está cansado? Porque você não está mais no esconderijo do Altíssimo. Porque no esconderijo do Altíssimo eu encontro o quê? Descanso. Por que eu estou cansado? Porque o diabo ele conseguiu me tirar do esconderijo do Altíssimo. Por que todas as coisas que acontecem me entristecem, me magoam, me chateiam, ferem o meu coração, ferem os meus sentimentos, ferem a minha alma? Por que tudo isso me incomoda? Porque eu não estou no esconderijo de quem? Porque no esconderijo do Altíssimo, você é inatingível. Podem fazer o que quiserem fazer contra você, ninguém atinge você. No esconderijo do Altíssimo, você é incansável. Por que eu estou cansado espiritualmente? Porque eu estou longe do esconderijo de quem? Porque o cansaço físico, você dorme e ele passa. E o cansaço espiritual, só tem uma forma de vencer ele: buscando a presença de quem?
O cansaço espiritual não adianta ficar parado, não adianta ir para a praia, não adianta descansar, não adianta dormir. O cansaço espiritual é porque eu preciso buscar mais a Deus, me envolver com Deus. E olha que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente fará o quê? Descansará. Por que eu estou cansado? Porque eu não estou mais na sombra do Onipotente. Então tudo me atinge, tudo me toca, porque eu não estou mais na presença do Onipotente, porque na presença do Onipotente eu tenho o quê? Descanso. Quando você está na presença de Deus, você é incansável. Nada cansa você. Você sai de uma batalha e vai para outra e nada vence você, nada derruba você. Quando você está na presença do Altíssimo, podem falar o que quiserem falar, podem fazer o que quiserem fazer, nada vai te magoar, nada vai te atingir, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Por que o diabo está me cansando? Por que o diabo está me atingindo? Porque ele conseguiu o que ele queria. Ele me tirou do esconderijo. É a única forma para ele tocar em você. É a única forma para ele agir na sua vida. É a única forma para ele te cansar. Ele tem que me tirar do esconderijo do Altíssimo. Porque lá eu não canso. Lá nada me atinge. Lá não importa o que me faço, não importa o que aconteça, nada vai me atingir. Porque eu estou aonde? No esconderijo. Mas o que a Bíblia diz? Que eu tenho que habitar. Habitar é estar todos os dias. Eu tenho que levar a sério a minha vida com Deus. Levar a sério a minha vida de cristão. A vida de oração. Tem pessoas que oram um dia sim, um dia não. Um dia faz aquela oração bem fraquinha. O outro dia nem lê a Bíblia. Eu tenho que habitar. Eu posso dizer que você habita na sua casa. Porque se eu for lá, eu te encontro na sua casa quando? Todos os dias. Agora eu não posso dizer que você habita na casa da sua mãe. Lá você visita. Porque se eu for lá, eu só te encontro lá de vez em quando. Então eu preciso habitar na presença de Deus. Eu preciso ter uma comunhão diária com Deus. Bom, se amanhã não vai ter culto, em casa eu vou buscar quem? A Deus. Porque eu preciso estar todos os dias na presença dele. Se depois de amanhã não tiver, eu vou buscar. Se naquele dia tem, então eu vou na igreja buscar. Mas se não tiver, eu vou me fortalecer. Porque eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Por que você está cansando espiritualmente? Porque você está longe de Deus. Quando você está perto de Deus, você não vê o tempo passar. Você não sente o tempo passar. Podem fazer o que quiserem fazer contra você. Nada vai te atingir. Se você está sendo atingido, é porque você não está no esconderijo do Altíssimo. Se você anda cansado, é porque você está longe do esconderijo. O inimigo conseguiu fazer alguma coisa para tirar você. Você aceitou sair. Você aceitou sair. Porque ele não tem poder para te tirar da presença de Deus. Foi você que quis sair. Agora você tem que voltar. Porque no esconderijo, nada te atinge, nada te toca, nada cansa você quando você está na presença de quem? De Deus. E esse é o segredo para ser um cristão inatingível e para ser um cristão incansável. Eu tenho que estar na presença de quem? Cuidado com o cansaço. Não tome decisão cansado. Você está cansado? A única coisa que você tem que fazer é voltar para o esconderijo. Porque lá você encontra descanso. Vamos ficar de pé para orar. Olá, é um prazer ter você me acompanhando no YouTube, nessa ferramenta fantástica onde eu posso compartilhar com você e com seus amigos diversas mensagens que Deus tem me dado nesse tempo que eu tenho andado com Ele. É um prazer ter você. Se você puder deixar o seu like em cada vídeo que você já assistiu desse canal, você me ajuda a divulgar o canal e pode ter certeza que mais vídeos virão. Eu tenho certeza que essas séries que eu estou produzindo vão abençoar muito a sua vida. Então não esqueça de deixar o seu like. Se você já assistiu algum vídeo e não deixou o seu like, deixe para que ele seja sugerido para outras pessoas aí pelo próprio YouTube. Um abraço, um prazer estar com você. Quiser me seguir também através do Instagram, é só você colocar Dr. Luiz Vargas, Dr. Luiz Vargas, e ali você pode me seguir. Um abraço, Deus abençoe.